Olá pessoal, eu quero falar hoje a respeito de um recurso que se encontra no modo que é o renderizador Eevee. Eu vou usar a versão 3.4.1 e vou falar sobre o Reflection Plane, tá? Eu tenho um objeto cúbico, esse cubo eu vou entrar com ele no modo Edit Mode, vou subdividir ele e usar aqui a subdivisão em 5. Bem, com o cubo bem subdividido, eu vou então selecionar a opção de faces aqui em cima, clicar nessa face, com o Ctrl e o Shift pressionado eu vou clicar nessa. E ele faz essa seleção de faces que vocês estão vendo aí. Eu gostaria de estender essas faces usando a ferramenta Extrude. Então eu vou usar o E, X e vou estender essas faces para esse ponto. Voltando a olhar o nosso objeto, nós vamos vir aqui na opção de materiais, vamos gerar um primeiro material para o cubo. Vamos dar a esse cubo um material com a tonalidade laranja. E para que essa tonalidade tome conta do cubo por inteiro, eu vou mudar a vista aqui em Viewport, colocando em material, eu vou clicar em Assign, que é para aceitar ou atribuir todo o material para o cubo por inteiro. Mas notem que eu tenho aqui ainda as faces que eu selecionei. Então, para essas faces selecionadas, eu vou gerar um novo material. Eu venho aqui no sinal de mais, New, e vou usar dessa vez aqui a tonalidade branca, porém, nas configurações do Principal BSDF, eu vou diminuir o fator do Roughness para 0 e vou aumentar o fator Metallic para 1. Agora, para que esse material venha daqui para essas faces selecionadas, eu clico em Assign, que significa aqui atribuir ou aceitar. Tá? Então, agora, vocês vão notar que eu tenho o material refletivo aplicado na face. Vamos voltar ao Object Mode. Aqui no Object Mode, nós vamos agora utilizar, nesse exemplo, a Viewport em modo renderizado, que é a vista em tempo real. Eu tenho uma lâmpada, mas eu não vou usar a lâmpada, então eu vou colocar em World Properties, na opção Color, clicando no pontinho amarelo. Eu vou em Environment Texture e vou aplicar uma imagem HDRI, que é aquela imagem panorâmica que nos permite dar luminosidade na cena. Entre as imagens eu vou selecionar essa daqui, vou clicar em Open Image e a imagem faz parte agora do nosso experimento. Então eu venho em Render Properties, eu vou lá em Filme, a transparência. Pronto. Aqui agora, se eu movimentar, eu tenho um objeto com uma superfície com a tonalidade em laranja e amarelo e um conjunto de faces com o efeito de espelhamento. Um detalhe, eu vou colocar na cena um objeto simples, vai ser um objeto do tipo UV Sphere. Vou ativar o Move, vou trazer essa UV Sphere aqui para essa ponta, vou usar o S de escala para diminuir e vou usar o Ctrl 2 para aplicar o Subdivision Surface de forma direta. Então eu venho aqui nos modificadores, está aqui o atalho e vou usar o Apply para aplicar. Vou utilizar também o botão direito e o Shade Smooth. E agora eu vou aplicar um material também nessa esfera, que vai ser um material com um tom vermelho. Então venho em Base Color e aqui eu tenho já a nossa cena feita. Agora movimentando o gizmo, percebam que a esfera não está gerando reflexo junto a essa superfície que tem o efeito refletivo. Então eu poderia vir no material da esfera e habilitar essa opção Screen Space Refraction. E aqui eu poderia vir também no modo Render Property e ativar a opção Screen Space Reflections. Você começa a ter uma reflexão aqui interessante da esfera. E se vocês abrirem e utilizarem o Refraction, por mais que eu tente alterar esses parâmetros aqui, eu não vou conseguir ver de forma legal esse efeito traduzido aqui na reflexão junto à malha que eu apliquei o efeito refletivo. O que é que eu poderia fazer? Bem, eu tenho duas saídas aqui. Eu posso utilizar, em vez do Render Eevee, o render chamado Cycles. Aqui vocês vão ver, de forma prática e direta, o efeito da esfera sendo refletiva pelo objeto cúbico. Poxa, Luciano, mas eu não gostaria de usar o Cycles, eu queria usar o Eevee. Essa é a questão. Então, voltando ao Eevee, para nós usarmos o efeito aqui, vamos desabilitar esse Screen Space. A gente tem uma opção que se encontra aqui em cima, na opção Add. Vocês podem usar também o Shift A com o cursor na área, tá? Vocês vão abrir esse menu. Aqui vai aparecer a opção chamada Light Probe.
É nesse conjunto Light Probe que nós vamos encontrar o efeito chamado Reflection Plane. Nós selecionamos ele. Ele vai criar aqui, como vocês podem ver, um plano apontando para uma direção, que é a normal. Então nós vamos fazer com que esse plano aponte na direção da esfera. Então vamos olhar aqui pela vista wireframe, está aqui o plano. Como o eixo que nós queremos rotacionar é representado pela linha verde, que é o eixo Y, nós vamos girar em Y. RY90, veja que ele apontou a direção dele na direção do objeto que nós queremos fazer a reflexão. Trazendo o objeto um pouco mais para frente através dos manipuladores e voltando a vista ao modo normal, que é o modo viewport renderizada, a gente vai encostar esse objeto de tal forma até encontrar o ponto que ele reflita o objeto que nós queremos junto à cena. Está aqui, no Eevee, a gente usando o efeito de reflexão com esse objeto. A gente pode puxá-lo mais para cima. Esse é o ponto ideal, vocês têm que ajustar até aparecer a imagem. E aqui, se vocês quiserem renderizar, vocês ativam a câmera, colocam na posição que vocês queiram fazer a renderização, aproximam, no caso aqui, e dando o render, que é o render image, vocês vão ver o objeto com a sua refletividade aparecendo naquele conjunto de malhas que tem o material de reflexão aplicado. Espero que tenha tirado a dúvida, bom proveito e até o próximo vídeo.